Você aí, muito boa noite. Prazer conversar com vocês sempre, Paula. Obrigada, professor. Professor, queria entender, né, um pouco da sua leitura, como você está, de fato, avaliando este conflito. Há uma grande tensão, principalmente ali, de uma possível escalada do conflito, principalmente aqui, olhando mais para o lado econômico, seria ali para um envolvimento de Irã dentro desse conflito, mas olhando para o lado aí, acho que muito mais humanitário, a gente já tem visto ali justamente uma tensão nesse sentido de Israel adentrar, né, ali fazer essa incursão terrestre dentro da faixa de Gaza. A gente teve vários pontos esta semana, a própria ida de Joe Biden para a região. Tivemos a fala dele comparando justamente o Hamas e Vladimir Putin. Eu queria entender um pouco da sua leitura, como você está acompanhando o desenrolar deste conflito e um balanço também de como que você viu o posicionamento e essas falas de Joe Biden. Veja, Paula, na semana passada a gente conversou sobre isso e uma das coisas que eu comentei com você é de que haveria impacto da opinião pública internacional nesse assunto. E quando as primeiras imagens vieram da faixa de Gaza, com relação à proporcionalidade dos ataques, é que gerou essa condenação por parte da opinião pública internacional. E às vezes, né, muita gente acha que isso não significa nada, mas é só nós olharmos para o número de ah, manifestações que têm ocorrido em frente a embaixadas dos Estados Unidos e Israel ao redor do mundo. Então, chamou-se a atenção para um aspecto muito importante, que é justamente esta situação de desproporcionalidade com relação àquilo que tem acontecido em Gaza. E isso é problemático, porque, de alguma forma, deslegitima aquilo que Israel tinha toda a legitimidade para fazer em razão dos ataques que sofreu. Então, também isso se deve, essa mão pesada de Netanyahu, se deve também ao fato de que eles têm ali uma situação política difícil para ele, e aí tem aí a questão de reeleição, de pensar na continuidade no poder, mas também o fato de que quando Israel age, precisa agir com uma dureza um pouco maior, justamente para evitar que as coisas se alastrem ou que os inimigos que existem ali historicamente se sintam tentados a agir sobre Israel. Mas o que a gente nota é que esse processo todo levou a uma extrapolação daquilo que muita gente entenderia como sendo razoável. Embora eu já ouvi também muita gente dizendo que em outros locais o Estado Islâmico mataram 85 mil pessoas e ninguém reclamou. Então a gente tem ouvido, né, Paula, nessas situações, as comparações mais estapafúrdias com relação à valoração de vidas humanas nessa história toda. Mas o fato é de que este conflito não interessa que ele se alastre, até porque a gente já vê, não é, algumas mudanças nesse processo, justamente com a expectativa de que haja aí alguns ajustes na questão do preço do petróleo, até mesmo essa questão da inclusão, a reinclusão da Venezuela no cenário internacional, parte muito dessa perspectiva de que o negócio pode piorar e criar uma instabilidade maior. Então, o que a gente nota nessa história toda é que a economia global, que pensava que ia conseguir se recuperar em V, depois veio com a questão de uma continuidade dos aspectos negativos da pandemia, veio a guerra da Ucrânia, e agora este conflito em Israel também não deixa aí as coisas num cenário muito positivo. Professor, bom dia, boa noite, na verdade, para o senhor. Muito prazer falar novamente. Felipe Nascimento aqui. Eu queria destacar um trecho, né, do pronunciamento, da comunicação do presidente Joe Biden ontem, né, falando que é nação indispensável, farol que ilumina o mundo, né, trazendo novamente ou buscando reforçar esse protagonismo dos Estados Unidos na política externa e também no contexto global. Eu queria entender um pouco da sua percepção, né, se isso acaba, essa fala, né, um pouco mais aprofundada, obviamente visando, né, os eleitores e a população americana, falando para os seus conterrâneos,
Como que isso acaba sendo interpretado também no cenário internacional? Porque a gente percebe, e tem comentado aqui ao longo das últimas semanas, professor, essa tensão que está tendo entre os países, entre as grandes potências globais, e até mesmo uma redução dessa potência dos Estados Unidos no cenário, né? Essa fala, né, bastante nacionalista do presidente Joe Biden, como que está repercutindo no cenário internacional e como que pode continuar repercutindo por conta de ajuda, por conta de auxílio, por conta de uma crescente vontade dos Estados Unidos de permanecerem como sendo, né, como ele diz aqui, o farol do mundo. Veja, Felipe, bom dia, é um prazer conversar com você de novo hoje. É uma situação complexa até, porque a grande coisa que Joe Biden fez nesta missão, nesta viagem, foi justamente impedir que Israel tivesse ali uma ação muito maior e aconselhou ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu que tivesse mais cuidado e cautela, inclusive dizendo que os Estados Unidos erraram ali na atuação que teve no 11 de setembro. Então, Netanyahu não deve ter gostado muito da visita, porque, de alguma forma, ele viu ali uma extensão, um terceiro mandato de Barack Obama, que não era um apoiador assim de primeira hora de Israel em todas as coisas que fazia, como foram os presidentes anteriores. Mas a questão é que os Estados Unidos têm um lobby forte da comunidade judaica, tem um lobby forte da comunidade evangélica, que acredita aí que eventualmente vai converter os judeus ao cristianismo, e você tem aí um histórico, não é, de tradição judaico-cristã, que de alguma forma permeia esse tipo de pensamento e a forma de atuação. Mas nós não podemos nos esquecer que, ao final das contas, o que importa é o interesse econômico, o interesse geopolítico, e Israel serve ali para os Estados Unidos como se fosse um porta-aviões fixo dos Estados Unidos na região, uma vez que representa ali o poder bélico dos Estados Unidos. São 4 bilhões de dólares quase destinados anualmente à questão da defesa em Israel. Além disso, você viu que, numa questão de 2 dias, os Estados Unidos encaminharam quase 8 bilhões de equipamentos militares para Israel, justamente para auxiliar ali no processo, caso um novo fronte fosse aberto com relação ao Líbano, ou até mesmo criar um impeditivo para que o Irã não se sentisse ali propenso a tomar qualquer atitude nesse processo todo. Então, a gente nota que o presidente Biden foi aí uma figura importante nessa situação, mas com os Estados Unidos muito menor do que era antes, até porque, se você lembrar, ele foi basicamente esnobado também quando queria realizar uma reunião ali com 4 chefes de Estado, aliás, com o presidente da Autoridade Palestina, que não é o Estado ainda, você teve ali com o rei da Jordânia, o presidente do Egito, e a ideia é que eles conversassem sobre uma saída. E quando aconteceu o episódio do hospital, que ainda é controverso, os presidentes, o presidente do Egito e o da Autoridade Palestina, disseram que não valia a pena encontrar-se com o presidente dos Estados Unidos, justamente pelo apoio irredutível que ele estava prestando a Israel nesse momento. Então, é muito estranho quando você vê um presidente dos Estados Unidos, quando as pessoas não querem e recusam uma reunião com o presidente dos Estados Unidos. Significa que já não tem a mesma relevância e importância que tinha no passado. E eu fiz um artigo também que eu faço um contraste, viu, Felipe? Esta semana você teve aqui em Pequim o terceiro fórum da iniciativa Cinturão e a Rota, com vários presidentes, vários chefes de governo, vários chefes de Estado, que vieram aqui justamente para conversar sobre cooperação e investimentos em infraestrutura e infoestrutura, que a China está sendo aí um ator muito importante, e aí abriram inclusive o cheque de investimentos na ordem de 200 bilhões de dólares, pelo menos
nos próximos anos. Então, o que a gente nota é que, por um lado, você tem os Estados Unidos, o líder do Ocidente, falando de guerra, negociando armas e negociando artigos bélicos e uma situação complexa na questão da economia global e da questão da segurança global. E, por outro lado, você vê aí a China nesse processo todo como potência emergente, falando de cooperação, infraestrutura, nesse processo todo. Então, você nota aí um contraste muito interessante do mundo como nós temos atualmente e daquele que nós vemos um processo aí paulatino de construção. Inclusive, né, queria entender, na sua visão, em qual desses mundos o Brasil se encaixa. Eu acredito, Paula, que é a questão de interesses, né? Se você olhar assim e pensar no longo prazo que a China deve crescer nos próximos anos, eu sempre já vão dizer que eu sou espião da China, aquela história toda que a gente já leu, né, Paula, e a gente comentou várias vezes. Mas eu não sei se você lembra, mas uma discussão que eu tive até recentemente que falavam sobre a economia chinesa, já vieram os dados esse mês aí em 3 trimestres. Eles já cresceram 5,2%, devem chegar a 6% no ano. São números impressionantes, né? Não são aqueles números de 10%, até porque a economia já é maior, já é consolidada em muitas áreas. E você tem aqui um país que se reconstruiu todinho nos últimos 40 anos, inclusive com investimentos enormes na questão de infraestrutura. Mas o objetivo chinês é claro, né, Paula, quando a gente olha nessas iniciativas de aumentar a empregabilidade dos chineses, aumentar a empregabilidade da indústria tecnológica chinesa, da indústria de infraestrutura, e com isso compartilhar e tentar buscar um crescimento global. É interessante porque uma das tônicas que a gente tem visto aqui e discutido e observado é que a China tem entendido que, diferentemente dos Estados Unidos, os seus parceiros mais próximos não são tão prósperos como ela é. E é por essa razão que ela entende que é necessário que esses parceiros também enriqueçam para que ela possa ter um peso global maior, até do ponto de vista econômico. Então, se você me perguntar em que lugar que eu vejo o Brasil, eu tenho muito claro que a gente tem que levar em consideração duas coisas. Em primeiro lugar, se o nosso crescimento, o crescimento do relacionamento com os Estados Unidos e com a União Europeia, se isso vai dar margens maiores de crescimento, ou nós vamos ter aí um crescimento marginal nessa relação, enquanto que quando nós olhamos para a China e essa ideia de chegar aí a um PIB global per capita de 25 mil dólares aí em 2049, isso pode gerar aí um crescimento exponencial para a relação com o Brasil, que não é concorrente da China, hein? Tenhamos isso muito claro. Eu acho que a gente pode agregar valor nos produtos que nós desenvolvemos para ter um relacionamento mais efetivo com esse gigante asiático. Entender se na sua leitura aquele veto que a gente viu, né, vindo dos Estados Unidos, que acabaram vetando ali aquela proposta do Brasil lá na ONU, sobre aquela resolução ali sobre a faixa de Gaza sendo rejeitado. Se você acredita que de fato pode ter tido ali um cunho justamente pela uma possibilidade de ser visto o Brasil com uma aproximação maior da China ou não, o que de fato pode ter pesado ali para que então os Estados Unidos rejeitassem a proposta apresentada pelo Brasil? Não foi a proposta do Brasil que foi rejeitada, foi a consolidação da imagem de que os Estados Unidos apoiam Israel, não importa o que acontecer. Eu acredito, viu, Paula, que para um presidente que gostaria de ganhar o Prêmio Nobel da Paz, esse é o grande momento que Lula deveria desfrutar, justamente para, através da diplomacia presidencial, não é mandando ministros, não é mandando assessor, ele mesmo ir e sentar e tentar conversar e ver qual é a situação global, se efetivamente pretende ser um líder importante. Não é porque o Brasil preside aí o Conselho de Segurança, claro que é temporário, porque é um membro temporário, não um membro permanente, mas que tem aspirações a ser um membro permanente e também preside aí o G20, não é? E tem uma importante participação, por exemplo, na questão do BRICS,
é um parceiro importante de primeira hora do BRICS, então o Brasil poderia, veja só, seria o caso de Lula já convocar aí uma conferência internacional de paz, reunir chefes de Estado para tentar aí obter o cessar-fogo, não somente aquele trabalho feito nas Nações Unidas, mas aí você precisa de um empenho presidencial e é por essa razão que você vê já logo de cara nessa situação toda o próprio presidente presidente dos Estados Unidos, o primeiro-ministro britânico, o chanceler alemão, todo mundo tentando participar, obviamente, entendendo que é uma situação muito complexa. O próprio Zelensky, que se encontra aí numa sinuca sem bico, né? Uma sinuca de bico, aliás, como diz a expressão popular, ele também está muito preocupado porque ele começa a ver que, diferentemente da Ucrânia, Israel é um parceiro importante para os Estados Unidos e muitos dos recursos que ele contava em receber serão necessariamente desviados para Israel para evitar aí uma possibilidade de um confronto maior. Então, o Brasil tem aí a possibilidade, viu, Paula, se quer ter uma ascensão, se pretende realmente ser um membro do Conselho de Segurança das Nações Unidas, uma oportunidade diplomática histórica, mas que como nós nunca deixamos de perder oportunidades que poderíamos ter, fica difícil de entender se isso vai efetivamente acontecer. Mas que o momento histórico é muito favorável a uma atuação presidencial que seja impressionante e relevante, isso é, e resta saber se saberá aproveitar nesse momento histórico. Professor, um último assunto aqui da minha parte. Domingo tem eleições presidenciais na Argentina e existe um questionamento, ou pelo menos uma impressão de que talvez possa ser resolvida no primeiro turno, diante do despontamento lá do Javier Milei como preferido em várias instâncias da população argentina. Eu faço a minha pergunta em duas para o senhor. A primeira, como o senhor está vendo esse cenário, inclusive se pode acontecer de encerrar essa eleição no primeiro turno diante dessas movimentações todas. E a segunda, que o próprio ministro Fernando Haddad já falou, né, que a eleição de Milei na Argentina poderia ser muito prejudicial aqui para o Brasil. Seria uma situação não tão boa aqui para o Brasil. Queria as duas impressões, professor, a respeito dessa eleição argentina e, claro, né, essa oposição ao Brasil já sinalizada pelo candidato à presidência por lá. Veja, a Argentina também é outro país que, não, podendo perder a oportunidade, não deixa de perdê-la, né? Você vê o retorno à ideia de dolarização quando foi algo desastroso para a Argentina. Quem esteve na Argentina, quem acompanha a Argentina, que é um país que eu gosto muito, passei um ano da minha vida lá, eu gosto bastante, eu acho que os argentinos não conseguem se conformar com o fato de que foram aí uma das nações mais ricas do mundo e depois entraram, infelizmente, numa espiral política que só lhes tem levado a uma situação difícil. E o Milei nada mais é do que um novo teste nesse processo histórico que pode aí ter as suas consequências positivas, mas pelo que a gente olha em razão do passado da Argentina, eu me lembro de ver o Carlos Menem sendo recebido em Washington como se fosse um herói nacional quando fez aquela dolarização e depois veio aquele impacto todo do país com empresas quebrando, um monte de coisa. Então, porque o país, é isso que a gente comenta sempre, a Argentina não são os Estados Unidos e o comportamento não é igual ao dos Estados Unidos. E aí você gera justamente uma situação política em que as pessoas sempre acham que aquilo vai ficar instável e que aquilo ali é bom demais para ser verdade. E eles começaram a ter, na ocasião, me lembro, inflação em dólar, que foi assim uma coisa absurda. Até porque se você não resolver os problemas básicos da economia argentina, a coisa não vai para frente. Agora, o Milei dá uma chance de ouro para o Brasil, que eu comento sempre. Ele não quer fazer comércio com o Brasil, ele diz que o presidente Lula tem aí os seus problemas, mas eu acho que se ele sair do Mercosul,
É uma coisa boa para o Mercosul, porque eu sempre falo que o Mercosul deveria deixar de ser um mercado comum, dar um passo atrás, virar uma área de livre comércio, para que cada um dos seus parceiros possam aí ter a possibilidade de firmar acordos de livre comércio com quem quiserem. E eu não tenho dúvidas de que, por exemplo, o presidente do Uruguai está ansioso para que essa eleição aconteça, justamente pelo fato de que o Uruguai é um dos países que mais tem atuado junto à China para a criação, para um acordo de livre comércio entre os dois, a despeito do Mercosul. Então, se eu discordo do ministro Fernando Haddad, porque eu acho que isso pode ser uma oportunidade histórica de o Brasil acertar um acordo que não está funcionando mais efetivamente como deveria e permitir ao país que negocie, caso a caso, melhores acordos econômicos e, eventualmente, daqui a uns 50 anos, nós voltamos a discutir a possibilidade de ter um mercado comum. Mas é uma oportunidade importante também. Então, você vê aí algumas coisas nessa constelação se alinhando para que nós efetivamente possamos